Olá, tudo bem com você? Eu espero que esse fim de semana tenha sido maravilhoso e agora temos mais uma semana pela frente. E que tal começarmos essa semana meditando o texto da palavra do Senhor? Então eu convido você a abrir o texto da palavra em 1 Samuel, no capítulo de número 17. Eu escolhi um pequeno texto que está no versículo 45, que ele diz o seguinte: eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Que pensam? Esse texto ele fala de um pequeno jovem chamado Davi. Esse jovem, todos nós conhecemos a história dele. Eu não vou aqui estar relatando toda a história, mas vou estar aqui falando de alguns momentos na vida de Davi em que ele precisou tomar uma atitude. A primeira atitude que Davi tomou foi quando ele estava apacentando as ovelhas dele e apareceu um grande urso. Ele foi lá e matou aquele urso. O segundo momento foi quando Davi também estava ali apacentando as suas ovelhas e de repente apareceu um grande leão. Davi foi lá e matou o leão. O terceiro momento foi quando Davi foi levar comida aos seus irmãos e quando ele chegou ali no meio do campo, né, onde estavam seus irmãos, para uma grande guerra, Davi olhou e viu que existia um grande gigante chamado Golias que afrontava dia e noite o exército do Deus vivo. Mais do que depressa, Davi olhou para aquele gigante e Davi ficou indignado e perguntou por que as pessoas não matavam aquele gigante. As pessoas não tinham coragem. Eles não tinham a coragem, os irmãos dele não tiveram a coragem que Davi tinha dentro do coração. E sabe o que aconteceu? Naquele momento, Davi, mais do que depressa, disse que mataria aquele gigante. Exatamente. Aquele pequeno jovem, né, com uma estatura pequena, um cuidador de ovelhas, um pastor de ovelhas, ele fez o quê? Ele foi para matar o gigante, mas o rei, quando ficou sabendo disso, o rei colocou uma grande armadura nele, e ao momento que ele colocou aquela armadura, ele não conseguia nem andar direito. E aí você sabe o que aconteceu? Ele tirou toda aquela armadura e ele falou o seguinte: não, eu vou com aquilo que eu tenho. Ele era um pastor de ovelhas, então o que ele fez? Ele pegou uma funda, ele pegou 5 pedrinhas e ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. Naquele momento que ele se apresentou àquele grande gigante, o gigante começou a rir, o gigante começou a caçoar. E aí, quando foi esse momento que eu li aqui para vocês, o momento em que Davi, com a coragem do Senhor, ele olhou o seguinte e ele disse, olhou para o gigante e disse: eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Aí eu pergunto para você, qual o gigante que você tem enfrentado? Qual o gigante dessa semana que você precisa enfrentar? Talvez no seu trabalho, talvez um grande desafio dentro da sua área, talvez no seu lar, alguma situação, alguma circunstância que você tem passado e que você fala: puxa, eu não tenho força para guerrear, eu não tenho força para destruir esse problema, esse grande gigante na minha vida. Sabe, quando Davi olhou para aquele gigante, ele não olhou o tamanho do gigante, mas quando Davi olhou para aquele gigante, ele viu que existia um Deus, o Senhor dos Exércitos estaria com ele naquela batalha. Quando nós colocamos Deus na nossa frente e enxergamos não o problema, mas o Deus que a gente serve, que pode nos fazer vencer qualquer gigante, realmente algo de extraordinário acontece para nós. Porque no momento em que nós olhamos para Deus e pedimos ao Senhor: Deus, se eu não tenho força de guerrear, ajuda-me naquilo que eu posso. Quando eu e você podemos contar com o Senhor dos Exércitos para ir batalhar as nossas guerras, para vencer os nossos gigantes, sabe o que acontece? Algo sobrenatural acontece.
o problema é resolvido, a circunstância ela é apaziguada. Se você está triste, você se alegra. Se você está com medo, o medo ele foge de você. Por quê? Porque você tem o Senhor dos Exércitos que peleja as suas guerras. E aí, como todos nós conhecemos a história de Davi, Davi pegou uma pedrinha, pegou a sua funda, girou e arremessou até que atingiu a testa do gigante Golias. E sabe o que aconteceu? Naquele momento, o gigante caiu no chão. Aquele gigante enorme que todos estavam com medo, Davi com uma pedrinha foi lá, arremessou e ele caiu, porque a pedrinha foi parar justamente na testa do gigante. E ao cair, aquele gigante caiu desmaiado e Davi, com uma espada, pegou a espada e cortou a cabeça daquele gigante. Mas você sabe por quê que eu quero dizer isso? Eu quero dizer que em meio a total dificuldade que você esteja passando, em meio a um gigante que você esteja enfrentando, ou se você já enfrentou, lembre-se do urso que você já matou, lembre-se do leão que você já matou, e que esse gigante que está na sua frente, ele não é nada. O Senhor dos Exércitos, ele vai com você nessa guerra pelejar e vai destruir esse gigante. Basta apenas uma coisa, a sua atitude. Basta apenas a sua coragem, basta apenas você olhar com o olhar de Deus, com o olhar do Senhor dos Exércitos, e Ele trará para você a queda desse grande gigante. Eu sei que nessa semana todos nós temos desafios a enfrentar, mas se nós colocarmos o exército do Deus vivo, se nós colocarmos o Deus Todo-Poderoso, como o texto bíblico que eu li, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, se você falar isso, falar, olha, problema, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Depressão, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Doença, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Seja qual for a dificuldade, seja qual for o problema, nós devemos falar o seguinte: eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E sabe o que vai acontecer? Você também vai atirar a sua pedra de fé e você vai matar esse gigante. Eu creio que nessa semana o Senhor, Ele vai estar contigo em todos os momentos, como Ele sempre está. A Bíblia diz que eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, você quer vencer as suas guerras? Convide o Senhor para estar contigo, de mãos dadas, e Ele te dará a vitória e você será vencedor. Que Deus te abençoe. Um beijo no seu coração.